E aqui inicia a videoaula que trata das informações básicas e as noções gerais dos comprovantes do sistema. Para acessar os comprovantes, posso ir aqui nas tabelas ou pesquisar diretamente na barra de pesquisa. O que são os comprovantes? Os comprovantes são uma tabela muito importante no sistema, pois ela determina quais são todas as operações que existem dentro do sistema de gestão. O que isso quer dizer? Todos os lançamentos que são feitos a respeito de alguma movimentação dentro do sistema. O que quer dizer uma movimentação? Toda entrada ou saída de mercadorias, todo lançamento de uma despesa, uma receita, enfim, todas aquelas ocorrências que acontecem na sua empresa, quando são lançadas, o sistema exige que seja indicado um comprovante. O que esse comprovante identifica? O que aquela operação significa? Então, num primeiro momento, ela serve para que você indique, por exemplo, se é uma nota fiscal de venda, se é uma devolução, se é um ajuste de estoque, se é uma remessa em bonificação, uma amostra grátis, uma transferência entre filiais, enfim, inclusive as despesas, você pode ter diversas comprovantes para cada tipo de despesa que você tem no sistema, e isso se identifica através de um comprovante. Essa videoaula trata a respeito das noções mais básicas do comprovante. Numa outra videoaula teremos as noções detalhadas, que é a configuração específica de cada comprovante. Então, o que você pode indicar aqui? Se esse comprovante ele se encontra ativo, né, então você pesquisa aqui só comprovantes ativos, ou se você desmarca, podem acabar aparecendo outros comprovantes que estão inativos. Aqui ele vem pela classificação do código. Se eu quiser classificar pelo nome, clico aqui. Bom, quais são as informações de um comprovante? Então, basicamente você vai colocar nele um código, um nome. Esse é o nome que vai aparecer nos relatórios do sistema, nas telas de lançamento. Então, é um campo reduzido para identificar essa operação. Na observação, já é um campo maior, pode colocar uma explicação um pouco mais detalhada de qual é a utilidade desse comprovante. Aqui é que você indica se ele se encontra ativado ou desativado. Então, o comprovante, você não vai conseguir excluir do sistema um comprovante que já tem alguns lançamentos feitos nele. Então, se você quiser excluir esse comprovante, terá que eliminar esses lançamentos antes. Mas se ele já tem um histórico significativo, é complexo você fazer isso. Então, para que esse comprovante não fique, entre aspas, atrapalhando os usuários no sistema, você desativa. Então, cada vez que alguém for lançar uma movimentação no sistema, esse comprovante não vai aparecer como disponível. Bom, além disso, você aqui tem que identificar que tipo de comprovante que ele é. O que significa? Você vai ter, com certeza, na sua empresa, muitos comprovantes. Mas você pode agrupar esses comprovantes de acordo com a sua finalidade. Para quê? Para simplificar as consultas. Então você agrupa por comprovantes que têm uma finalidade igual ou semelhante. O objetivo disso é que você consiga filtrar informações de um relatório de uma forma mais simples. Então, por exemplo, você quer tirar um relatório de vendas, você, em vez de ter que selecionar cada comprovante que é relativo a vendas, você vai escolher, me traz apenas os comprovantes que sejam relativos a vendas e devoluções. Então você já marca automaticamente todos esses comprovantes com um único clique. E assim vai. Então vamos rapidamente passar por cada um desses. Então, compra, venda, devoluções são aqueles comprovantes que dizem respeito à atividade e fim da sua empresa. Então, todas as compras, vendas, devoluções e qualquer comprovante que você queira considerar como sendo de venda, compras, né? Por que a gente fala aí devoluções? Quando você faz um relatório de vendas, o ideal é que junto você já considere as devoluções para que ele desconte das vendas as devoluções. Se você quiser um relatório só das devoluções, vai e seleciona apenas os comprovantes relativos a devoluções. Operações internas e ajustes. Todas aquelas, aqui seriam os comprovantes, que identificam, que registram operações internas. Por exemplo, uma transferência entre filiais, um ajuste de estoque,
e assim por diante. Recibo. Aqui se utiliza apenas nos comprovantes que já vêm automaticamente cadastrados aqui, que é o 910, que é o comprovante que o sistema lança quando você faz a baixa de um pagamento, você liquida um pagamento, ou um pagamento de uma conta a fornecedor ou de um cliente. Então, esse pagamento vai ficar registrado através do lançamento desse recibo. Juros e descontos são aqueles comprovantes relativos a juros e descontos de pagamentos. Então, eles acabam tendo uma relação com o recibo, mas tem essa identificação separada. Outras operações é tudo aquilo que não se identifica em alguma desses tipos aqui existentes. Consignações é específico para consignações. Ele é fundamental para que seja utilizado um relatório no sistema que trata especificamente das consignações. Tem um material no nosso manual especificamente a respeito das consignações. Despesas, todos aqueles comprovantes que são usados para lançar qualquer tipo de despesa na nossa empresa. Ajuste fiscal são aqueles comprovantes em que você tem que lançar todas aquelas operações de ajuste fiscal, como por exemplo algum ajuste de imposto a pagar, algum ajuste de imposto referente a uma nota. Conhecimento de frete são todos aqueles comprovantes ligados ao lançamento de conhecimentos de frete de transportadoras. Produtor rural são aqueles comprovantes específicos para compras de mercadorias de produtor rural quando você, sua empresa, tem que emitir uma contranota de produtor. Esse aqui é específico para ajustes relativos ao SPED fiscal. Esses também específicos a respeito do SPED. Esses aqui são todos comprovantes relativos ao lançamento de uma nota fiscal complementar. Isso é relativo ao lançamento de sistema de terceiros. Esses dois, eles têm uma observação especial aqui, explicando como funciona, e eles só ficam ativos quando você utilizar uma identificação na configuração do comprovante. E por que alguns desses tipos não estão disponíveis aqui nessa tela de modificação? Porque você não tem como mudar um comprovante já existente para essas aqui. Para você colocar numa dessas opções aqui, que estão em cinza, aqui mais apagadas, tem que ser apenas na inclusão. Eu vou simular aqui, incluir, cadastrar um novo comprovante. Então, digamos que eu faça aqui um faturamento, entrega futura, eu tenho que, aí sim eu consigo marcar que é uma venda de entrega futura. Mais detalhes a respeito disso você pode então ver aqui nessa informação ou no vídeo que trata das configurações detalhadas. Então, já finalizando, pessoal, muito importante, isso aqui é uma base fundamental do sistema. Os comprovantes bem cadastrados e bem configurados vão garantir que o controle da sua empresa fique muito corretamente feito aqui no seu sistema. Um conselho, tente não reaproveitar nomes de comprovantes. Quando você recebe o sistema, já vem vários comprovantes cadastrados, tente utilizar esses mesmos. Em último caso, ajuste o nome para ficar mais de acordo com o que é a sua necessidade, mas não pegue um comprovante, por exemplo, que veio já definido para ser de devolução e você vai mudar o nome, por exemplo, para venda, para remessa, para industrialização. Continue utilizando ele com a mesma finalidade, com a mesma configuração. Ajuste o nome se você deseja deixar o nome mais perto do que é a linguagem interna da sua empresa. Ok. Também aconselhamos a que você evite excluir comprovantes que já vieram prontos na configuração. Em todo caso, desative eles, crie um novo, para que a gente tente deixar o mais perto possível da linguagem que a nossa equipe de suporte de implantação utiliza, que isso aí facilita bastante a nossa comunicação com a sua equipe. Muito bem, finaliza aqui então essa videoaula das informações básicas de comprovante.